Infelizmente, dois jovens brasileiros foram encontrados sem vida em Israel. E pelo rumo que as coisas estão tomando aqui no Brasil, é possível que a direita e parte dos comentaristas políticos culpem Lula pelas vidas perdidas. Eles querem que Lula tome uma posição completamente surreal com relação ao conflito em Israel. A posição de Lula é correta, não dá para Lula condenar A ou condenar B. Até porque nós temos brasileiros ainda desaparecidos que podem ser prisioneiros. Além disso, Lula vai ter que negociar com todas as partes para poder retirar os brasileiros que lá estão, prisioneiros ou não. Esse caso todo revelou uma falta de inteligência mínima dos comentaristas políticos brasileiros que é simplesmente surreal. Por que eles estão fazendo esse tipo de cobrança a Lula? É falta de assunto? Qual é a sua opinião? Você concorda com o posicionamento do Lula? Lula deveria agir diferente? Se você concorda com o Lula, deixa o seu like e, claro, se inscreva no canal para mais vídeos sobre política. Eu vejo que existe uma certa frustração por parte da direita brasileira, principalmente sobre os comentaristas de direita. Porque o governo Lula tem surpreendido eles. Porque a gente sabia que era só colocar o país de volta na normalidade institucional que o país iria se desenvolver. Então nós estamos com pacificação política, tem problema do STF com o legislativo, tudo está caminhando normal. É uma disputa de poder, o que é normal. A economia está surpreendendo, os planos econômicos estão andando, os indicadores econômicos melhoram, a inflação está controlada, o país está indo bem. Todo mundo apostou contra Lula, agora o país vai bem, e o que eles vão falar? Não tem nada o que falar. E as grandes polêmicas que poderiam, ou as críticas que poderiam gerar audiência não geram absolutamente nada, porque o governo vai bem. Então o que eles precisam fazer? Precisam caçar alguma coisa para criticar Lula, para alavancar as suas próprias audiências, e criticam Lula naquilo que ele está fazendo correto, que é o posicionamento dele com relação ao conflito que está acontecendo em Israel. Criticar Lula pelo posicionamento que ele toma hoje é simplesmente surreal e, na verdade, é uma grande burrice. Porque o que Lula fez? Desde o início, o governo brasileiro condenou os ataques, disse que é necessário encontrar a paz, o país não vai poupar esforços e é importante que a população palestina tenha onde viver com segurança. É um posicionamento correto, um posicionamento que é muito coerente com a posição de liderança que o Brasil ocupa hoje na cadeira, na liderança, na presidência, melhor dizendo, do Conselho de Segurança da ONU, além da postura de chefe de Estado que tem que ser adotada. Mas os Estados Unidos condenou, os Estados Unidos está ao lado de Israel. Estados Unidos é uma coisa, Brasil é outra. As pessoas precisam ter a real dimensão do papel do Brasil e do tamanho brasileiro na comunidade internacional. Não adianta começarem a esperar que o Brasil envie armas, envie tropas, que peite o Hamas. Não é assim que funciona. Nós temos uma tradição na nossa diplomacia, uma tradição que fez a diplomacia brasileira ser considerada a melhor do mundo. A posição de Lula corrobora com essa posição histórica e é uma posição extremamente correta. Eu não sei o que acontece. Essas pessoas, eu acho que elas assistem muitos filmes, né? E acabam achando que esse tipo de conflito é igual ao filme dos Mercenários, lá do Sylvester Stallone. Não, a gente manda lá o Stallone, o Statham e mais 2, 3, eles resolvem o conflito. Assim, com o avião caindo aos pedaços e 2, 3 metralhadoras. Não é assim que as coisas funcionam. Eu acho que essa turma da direita viu muito filme. E talvez algumas pessoas estivessem corretas lá no passado e falavam que a televisão estragava a cabeça das pessoas. E de fato tem mostrado que está estragando. Nós temos que entender o papel do Brasil nesse conflito, a dimensão do país na comunidade internacional e a responsabilidade que nós temos. Cobrar algo diferente é uma grande estupidez. Vamos falar a palavra correta, é uma grande burrice, sabe por quê? Porque nós temos 2 brasileiras desaparecidas. Infelizmente, nós tínhamos no início 4 brasileiros desaparecidos. Nós ficamos sabendo que um rapaz foi encontrado sem vida. E mais recentemente, até a gravação desse vídeo, uma outra menina, também muito jovem, 24 anos, foi encontrada sem vida. Nós temos 2 brasileiras desaparecidas. Essas 2 brasileiras, elas podem estar com ou sem vida. Mas se elas estão desaparecidas, é óbvio que elas estão sem vida. Não, porque elas podem ter sido feitas prisioneiras do Hamas. Então como que o governo brasileiro vai atacar o Hamas, vai chamá-lo de terrorista, sendo que você tem pessoas, cidadãos brasileiros que podem estar em posse deles? Não dá pra criticar, não dá pra condenar. Não é assim que resolve, porque você tem civis, cidadãos brasileiros lá. Além disso,
para retirar os 25 brasileiros que estão na faixa de Gaza, vai ser necessário, ou pode ser necessário, ter que negociar com o Hamas. Por isso que o governo não pode condená-los. Por quê? Porque vai ser necessário ter um caminho ou um canal de comunicação. Porque se Lula se posicionar de outra maneira, ele vai estar prejudicando ou colocando em risco a vida dos brasileiros. E como chefe, como presidente do Brasil, ele precisa proteger e precisa zelar pela vida minha, sua, de todos os brasileiros no Brasil e no mundo. Essa é a responsabilidade do presidente da República. Quem está cobrando uma postura diferente não sabe absolutamente nada sobre direito internacional, não sabe absolutamente nada sobre conflitos externos, está passando vergonha, como o Diogo Mainardi está passando. O Diogo Mainardi, ele tá tendo um surto nas redes sociais, que é um surto simplesmente ridículo. Falta uma faculdade para o Diogo Mainardi. Diogo, se matricule num curso EAD, você tá aí na Itália, procura uma faculdade porque você tá falando asneira na internet. Não é nem besteira, é asneira. Ele tá dando um surto, igual quando ele teve no conflito na Europa. Ele falou que não era com diplomacia, mas sim com caças, F, não sei das quantas, e armamento. Como que vai fazer isso? Se você dá armas para os adversários, tem que tomar cuidado, Gaspar, com os adversários do tio Vlad, o tio Vlad tem armas nucleares. O que passa na cabeça do Mainardi? É tão ressentido assim que ele tá abilolado? Os comentários do Mainardi não fazem o menor sentido e me forçam a questionar a sanidade dele. Porque olha, alguém que se considera um comentarista político, que fala de política cometendo erros primários como esse, se ele fosse um bolsonarista qualquer, um palpiteiro de rede social, tudo bem, mas ele tem um papel importante, ele está instigando a população, ele está culpando o Lula. Essa é a verdade. Essas duas pessoas que perderam as suas vidas vão ser responsabilidade do Lula. Por parte da direita, você vai ver isso tá acontecendo. O Diogo Mainardi parece que ele tá tendo aí um surto hormonal da puberdade. Os hormônios dele estão descontrolados, ele vai ficar, cuidado com o sofá, né? Cuidado com o sofá, vai ter banho demorado, vai crescer pelo na mão dele. Se ele continuar tendo esses chiliques da puberdade que ele tá tendo. E o João Amoedo? O João Amoedo, eu comecei a questionar como que esse cara enriqueceu sendo tão pastel. Não é possível. João Amoedo foi candidato à presidência da República. O mínimo de geopolítica ele deveria entender. O mínimo de diplomacia era exigido dele, porque ele foi candidato à presidência. Ele começou também a questionar e a criticar a posição do governo Lula, principalmente do Celso Amorim, que disse que há uma responsabilidade do Benjamin Netanyahu, do Bibi Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel. Ele falou, não deveria condenar o Netanyahu, deveria só atacar Israel. Esse cara é um pastel, um lorpa. Porque a própria imprensa de Israel está responsabilizando, em primeiro lugar, o Benjamin Netanyahu pelo que aconteceu no país no final de semana. Por quê? Porque o Benjamin Netanyahu, ele destroçou o exército de Israel, desmoralizou o exército de Israel e o serviço de espionagem, que era um dos melhores do mundo, completamente devastado. Como que eles permitiram esse ataque? Fora a repressão feita pelo Netanyahu, as pessoas da faixa de Gaza. Ele transformou aquilo num caldeirão de pólvora. Era óbvio que algo do tipo iria acontecer, e aconteceu. Assim, eu fico... me chama muita atenção isso. Eles vão culpar o Lula como o Bolsonaro culpou, né? O Bolsonaro, no fim de semana, condenou as pessoas, os ataques, né? Lamentou pelas vidas, e disse assim, esse grupo saudou o Lula em 2022, querendo relacionar o Lula com o Hamas, querendo responsabilizar o Lula pelo conflito, e é isso que está acontecendo. Olha, a imprensa de direita, a mídia de direita, ela chega ao fundo do poço com a burrice. Eles não têm amor próprio. Eles não conseguem analisar que não seja o próprio umbigo. É uma miopia de entendimento que chama a atenção. É simplesmente surreal o que aconteceu. Vergonhoso, para dizer o mínimo. E vão culpar o Lula, como nós estamos falando aqui. Vão culpar o Lula, não duvidem disso. Mas tem o MST, tem o Senado, o MST tá com o Hamas. Não interessa quais são posicionamentos institucionais. Posicionamentos institucionais não são posicionamentos do governo. O governo tem que tomar a postura que está tomando agora. O Senado projetou a bandeira de Israel lá no Senado. Por que isso aconteceu? Porque o Davi Alcolumbre pediu ao Rodrigo Pacheco e eles autorizaram. E o Pacheco autorizou, foi lá projetado. Isso não significa que seja um endosso do governo brasileiro. É um endosso de parte do parlamento, porque a Câmara dos Deputados não fez a mesma coisa. E por que Alcolumbre fez isso? Porque ele quer, junto com o Pacheco, o apoio dos bolsonaristas. Só isso. Ele está usando do caso. Ele está usando. Então, o governo brasileiro acerta e esses todos
muito errados.